de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Nesta noite, tratando sobre a Escola Sem Partido, esse movimento, e também os projetos de lei com esse teor que tem causado bastante debate e polêmica em toda a população. E como convidado, nós estamos trazendo aqui o professor doutor do Departamento de História da UERN e atual presidente da ADUERN, professor Lemuel Rodrigues da Silva, que vai conversar um pouco conosco sobre esse tema. Professor, muito obrigada pela presença aqui para conversar conosco sobre o tema e tirar um pouco das nossas dúvidas, sobre esse movimento aí que está dividindo toda a população. O senhor fique à vontade para as suas considerações iniciais, mas eu vou logo repassando a primeira pergunta. Nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco o que é esse movimento Escola Sem Partido, quando ele surgiu, como ele surgiu. Boa noite, Joyce, boa noite, Durval. Agradeço desde já o convite. Boa noite, telespectador. E o movimento Escola Sem Partido, ele começa em 2004. Um episódio que é interessante. É um procurador de justiça do estado de São Paulo, o senhor Miguel Najib, que se sente tanto quanto preocupado quando na escola da filha dele, um professor de história faz uma comparação entre São Francisco e Jesus. E ele achou isso um absurdo, apesar de que ele não disse que comparação foi essa, apenas disse que houve essa comparação e ele achou um absurdo, fez um panfleto, foi distribuir na escola e lá a escola, alunos, professores, a direção da escola toda se colocou contra ele, achando que ele estava exagerando e que o professor não tinha feito nada demais e tinha toda a liberdade de proporcionar discussões em sala de aula, porque isso a própria Constituição garante o direito à liberdade da cátedra. Então ele achou aquilo um insulto, que deveria começar um movimento, e aí fez um estudo sobre um movimento semelhante que ocorre nos Estados Unidos, e buscou nos Estados Unidos subsídios para começar esse movimento no Brasil. De 2004 a 2014, foi quando ele teve um contato com Jair Bolsonaro. Esse polêmico deputado, né? Exatamente. E discutiu com ele a possibilidade do deputado criar um projeto de lei. Foi quando foi lançado no primeiro estado, Rio de Janeiro, exatamente, pelo Bolsonaro filho, Bolsonaro filho. E a partir daí essa discussão, vamos dizer, começou a pegar fogo, Pega fogo, de 2014 para cá. Beleza. Primeiro eu quero agradecer, o professor Lemuel, meu colega, professor da universidade, que nos orgulha muito nessa luta que ele tem, além de ser um grande professor, nós percebemos logo todo o seu conhecimento, também é presidente da nossa associação, que tem tido grandes batalhas realmente homéricas com relação à luta pela defesa dos direitos dos professores, então a gente fica alegre. Mas, professor, dentro dessa histórica que o senhor trouxe, já nos posicionando a partir de todo o introito que nós fizemos, o que está sendo proposto agora em específico, nesse projeto de lei do Senado? Olha, para que vocês tenham ideia, o projeto 193 ele está no Senado, mas na Câmara Federal tem mais 7 projetos. São 7 projetos na Câmara Federal e um no Senado. Fora... É porque esse do Senado ficou mais famoso, Não é sempre assim. E o que chama atenção, porque é o mesmo projeto. É o mesmo. É o mesmo projeto. Na Câmara Federal é do deputado Isalci Lucas, certo, que é do PSDB do Distrito Federal, e o do Senado é do Magno Malta, que é do PR do Espírito Santo. Mas nós temos na Câmara Federal, por exemplo, um projeto do deputado federal Rogério Marinho, que é aqui do Rio Grande do Norte, do PSDB, que ele criminaliza a discussão ideológica em sala de aula, mudando inclusive o estatuto da criança e do adolescente. É moda agora criminalizar as atividades. Exatamente. Porque você sabe que estão querendo criminalizar do juiz também, Exatamente. Então, é preocupante porque o projeto que está no Senado
do senador Magno Malta, ele muda totalmente a LDB. Ele institui algumas obrigações para o professor que não precisa estabelecer. Por exemplo, ele determina que nas salas de aulas tenha um cartaz com 7 obrigações dos professores. 7. E vai além. Toda sala tem que ter esse cartaz. Tem que ter um cartaz. E embaixo do cartaz, que eu considero mais grave, tem o disque denúncia. Porque tem um dos projetos que estão na Câmara que determina que as secretarias de educação estejam em sintonia com as escolas e o Ministério Público para que o aluno que se sentir doutrinado, ele faça a denúncia para a Secretaria de Educação do município ou estadual. Essa secretaria acione o Ministério Público e o Ministério Público acione a polícia para ir prender o professor. Prender em flagrante. Nós temos aqui, é só para nortear o telespectador que nos assiste, professor, esses deveres. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica, partidária. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará de forma justa as principais versões, teorias. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as próprias convicções, e o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itos anteriores sejam violados por ação de terceiros dentro da sala de aula. O que é que o senhor acha assim desse texto? Eu vou destacar 2 aí. Eu vou destacar esse que fala dos pais e da escola. E digo o seguinte: há uma contradição muito grande no projeto Escola Sem Partido, por isso que nós somos contra. O nosso sindicato nacional, o ANDES, estabeleceu como meta que todas as suas seções sindicais no Brasil fizessem esse trabalho. É o que a gente vem realizando. A gente vem realizando esse trabalho em plenários de câmaras de vereadores, em sindicatos e em escolas. Em escolas, a gente vem fazendo parceria com a nossa Associação Nacional de História, que é a ANPU, que também determinou que nós fizemos esse trabalho, e o PIBID, que é um programa de iniciação à docência, que a UERN tem, que também a gente faz isso, discutindo. E a gente coloca o seguinte: o que é que o programa diz? O que é que o projeto diz? Que a educação familiar, ela tem que estar em primeiro lugar na escola. É preciso verificar o seguinte: a educação familiar é uma educação privada. A educação na escola é uma educação pública. A criança, ele tem uma educação em casa com suas crenças, com seus valores, com suas tradições. Quando ele chega na sala de aula, ele se depara com outros 30 jovens, por exemplo. Cada jovem desse vem de uma família cuja educação é diferente. Verdade. Então você tem 30 realidades diferentes. Como é que a escola vai priorizar, estabelecer como prioridade a educação familiar, se a sala de aula é um ambiente plural? Qual é o critério para se dizer aquilo que a criança aprende em casa é o que vai ser trabalhado em sala de aula? O espaço da sala de aula é um espaço plural. Portanto, você não pode trazer para a sala de aula como prioridade a educação familiar. E como priorizar uma crença em detrimento das outras, né? Isso. Por exemplo, eu faria uma pergunta para o telespectador refletir. Eles dizem, escola sem partido. Está tudo bem. Até aí você concorda, né? Claro. O termo, né? É isso que eu queria chegar. O termo escola sem partido, se você for pegar pelo nome, porque o pessoal às vezes gosta muito de colocar o nome, eu acho que ninguém quer que você leve para dentro da escola discussões políticos partidários, somente de politicagem, de qualquer partido. Claro. Mas não é isso que o professor está se opondo, eu quero só dizer. Isso é óbvio que essa doutrinação ideológica partidária, que até eu vou fazer uma discussão, professor. Eu acho que se os partidos estão levando para a escola, eu vou pedir para os partidos levar para o povo. Porque o que a gente não tem dentro da nossa democracia, você concorda comigo, é a doutrinação ideológica do partido para o povo. Nós temos partidos que não têm
na prática, doutrinação ideológica nenhuma. Então, se for verdade, eu queria o seguinte, vamos fazer o seguinte, tira da escola, eu vou fazer minha campanha, tira da escola e leva para a sociedade. Porque eu acho que você concorda comigo também, que falta, de um modo geral, dos 35 partidos, ideologia. Então, se falta para a sociedade, é óbvio que se está dentro da escola está errado, mas não é o que o professor está dizendo. O professor também concorda comigo, ele não quer que se leve. Por exemplo, digamos que, me permita aqui, professor, é porque é difícil encontrar uma ideologia partidária, até para me botar que o senhor tem. Mas digamos que o senhor tem uma que o partido tem. O professor não quer ensinar nas aulas de história dele a convicção ideológica dele, partidária, em sala de aula, não. Eu acho que isso aí, ninguém discorda. Estou certo? Na minha abordagem. Claro, porque é o seguinte, veja só, doutor Eval, e eu ainda vou além. Dizer que a escola não é o espaço para levar partido, eu pensaria duas vezes. Sabe por quê? Porque o partido político, ele discute, dentre outras coisas, políticas públicas. Ele deve discutir. Isso, né? Ele deve. Teoricamente, certo. ele discute políticas públicas. Educação é política pública. Então, se você leva o partido para fazer discussão política, uma coisa é você fazer discussão política, outra coisa é você fazer propaganda partidária. Então, se você leva partido A, partido B, partido C para dentro da escola, para discutir política pública, você está fazendo um bem para a sociedade, está fazendo um bem para a escola. Né? Agora, se você leva um partido, seja ele qual for, para dentro da escola, para aparelhar a escola em benefício do partido, então está totalmente equivocado. Isso aí é. Aparelhar. Nenhum órgão deve ser aparelhado por partido algum. Entendeu? Essa é a crítica que eu concordo plenamente. Entendeu? O professor, ele não deve usar a sua sala de aula para aparelhar em benefício do partido A ou do partido B. E outro ponto que Joyce colocou aí é sobre, dentre essas seis obrigações, ela diz o seguinte, olha, o professor não incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e parciais. Primeiro o termo incitar. Isso para um educador é muito ruim. O professor, ele não incita ninguém. O professor, ele orienta e discute os direitos dos alunos de defender os seus direitos. E quando ele coloca aí que o professor não poderá, vamos tirar o termo incitar, que ele usa, e para mim é uma agressão, e dizer, o professor não poderá orientar o aluno. Como é que esse jovem adolescente, ou até mesmo na universidade, que nós temos muitos adolescentes, que não tem maturidade política, como é que o professor não pode dar um conselho, uma orientação de como ele organizar um CA, um centro acadêmico, um diretório central de estudantes, no caso da rede básica, um grêmio estudantil? É o professor, pela sua maturidade, sua formação, que pode dar essa orientação. Até problemas do bairro que a escola está situada, os alunos trazem para dentro da sala de aula. E essa lei, sendo aprovada, ela tira do professor, né, a capacidade de debater com o aluno sobre os problemas da escola, sobre os problemas da comunidade. Porque ele poderá ser acusado de estar doutrinando. E nós até tratamos aqui em outro programa, quando falamos sobre a educação, né, com um outro professor, e até comentamos que muitas vezes assuntos que não são tratados em casa, independente do motivo, são trazidos pelos alunos para dentro da sala de aula e lá são debatidos, como por exemplo, combate às drogas, relações sexuais, doenças sexualmente transmissíveis, violência em casa. Então, muitas vezes os pais, eles, por algum motivo, eles se abstêm dessas discussões. E é justamente na sala de aula onde você encontra outras realidades, né, outras crenças, outros valores, que os alunos, juntamente com os outros estudantes e com professores, conseguem debater essas realidades, né? Exato, é muito interessante. A gente é um tema que eu particularmente acho importantíssimo para ser tratado. Outra preocupação que eu tenho, né, antes até de avançar nas perguntas, e eu acho que o professor vai concordar comigo, é o exagero que pode acontecer com relação às discussões que o próprio professor Lemuel entende que são, vamos dizer, inevitáveis. Eu estou entendendo assim.
Eu estou certo no raciocínio? O professor está dizendo que são inevitáveis. Não é que o professor queira tratar desses assuntos, não. É porque é um ambiente tão plural, acontecem tantos problemas que acaba se envolvendo. Agora, parece-me, professor, que é impossível que o professor abandone o seu conteúdo e passe a tratar somente desses assuntos. Aí eu acho que aí é um excesso. Mas, enfim, eu só estou pontuando, que de vez em quando eu pontuo, e eu pergunto para o senhor, como é que o senhor avalia, na realidade eu vou até pular essa daqui e deixar mais para frente, o senhor acredita que o professor pode ser neutro e imparcial? Como você avalia essa neutralidade, vamos dizer assim, que busca a escola sem partido? Não existe neutralidade, nenhum órgão, ninguém é neutro. Até quando você assume a sua neutralidade, você está assumindo uma posição. Você está assumindo a posição, Até ser neutro é uma posição. Então é mais uma contradição do projeto Escola Sem Partido, querer que a escola seja neutra. Não dá. Ora, não podemos discutir política em sala de aula. Tudo bem, não podemos, que é um absurdo. Aí eu pergunto, que tal se a gente criar o projeto Escola Sem Igreja? Porque o proponente desse projeto no Senado é um pastor evangélico. Magno Malta, quem conhece o senador sabe que ele é evangélico. Como é que fica a questão da discussão religiosa? Porque o Estado é laico. Pelo menos está lá na lei, apesar da nossa Constituição começar com Deus. Mas o Estado é laico. Então, se o Estado é laico, por que a gente vê claramente uma força de uma religião cristã católica sobre outras? Principalmente, vamos dar aqui um outro exemplo, as religiões de matriz africana. Como é que fica essa relação? Eu não posso discutir política em sala de aula, mas o que predomina nas escolas, em sua maioria, é o cristianismo católico. Não tenho nada contra o cristianismo católico. É apenas para que a gente possa refletir. Trazer o assunto é bem mais polêmico do que se imagina. Exatamente, é bem mais polêmico. Então não existe neutralidade. Querer neutralidade na educação é algo impensável. Não existe uma educação neutra. Dá para a gente fazer outra pergunta ou vamos empurrar o bloco? Breve intervalo, Na volta, nós continuaremos aqui com o professor Lemuel tratando sobre esse assunto e também vamos falar acerca da proposta, de privatização da Universidade do Estado aqui do Rio Grande do Norte. Então você não sai daí que o Cidadania volta já. Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.